Falamos ao vivo do Direto da Redação aqui na Câmara Municipal de Osasco. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui acompanhando a nossa programação. Hoje a nossa conversa é com o vereador Jair Assaf. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito boa tarde, eu que tenho que agradecer àqueles que participam, que acompanham a TV Câmara. É um prazer, estou à disposição. Vou começar fazendo um histórico do senhor, contando um pouquinho para quem ainda não conhece um senhor assim tanto. Quem é o vereador Jair Assaf? Bom, ele nasceu em Osasco, se criou por aqui, lá na Vila Isabel, né? Filho da Amélia Bellini e do Clóvis Assaf, que também foi vereador por 4 vezes e também foi presidente da Câmara aqui municipal de Osasco. O senhor também foi vice-prefeito da cidade de 93 a 96 e no mesmo período foi também secretário de habitação. E foi mais longe aí como secretário da habitação, por mais 7 anos no total aí, né? Fazendo 7 anos. O senhor, para quem não conhece, o vereador é um dos pioneiros aí nesse trabalho de urbanização e de legalização das moradias nas áreas livres da cidade. E também já fez muito pela cidade, né? Muitos requerimentos, muitos projetos de leis, muitas indicações para que a cidade funcione. Entre elas, a gente vai destacar aqui o Plano Diretor das Zonas Especiais de Interesse Social, que mais adiante a gente fala um pouquinho também, que é essa parte de legalização, de dar o direito das pessoas, de dignidade, de moradia com documentação, né? Além disso, tem o endereço social também, que também caminha no mesmo pensamento de dar endereço e de viabilizar aí os serviços que parecem tão simples, né? Mas que quem não tem um endereço não pode ter. Então, o acesso aos correios, a parte de internet, de telefonia, tudo fica mais fácil quando se tem um endereço, né? Além disso, o vereador já foi presidente da Câmara também, né, no biênio passado, 2015-2016. E está na sua 7ª legislatura, né, um dos nossos vereadores mais experientes na casa. Então, é isso, a nossa primeira informação aí para você que está nos assistindo, um pouquinho do vereador, e a gente vai começar o nosso bate-papo agora, mais propriamente dito, vamos lá. O senhor já foi, então, o secretário da Habitação. Foram 7 anos de muito trabalho. Quais são os principais legados que ficaram para a cidade, né? Olha, parabéns pelas suas informações. Isso eu comecei em 93. Você tinha que melhorar a qualidade de vida de quem morava mal, quem morava nos barrancos, nas encostas, nos vales. O que fazer com essa gente? Urbanizar. Nós urbanizamos, dividimos em lote, colocamos energia, colocamos guia e sarjeta, colocamos água, asfalto, iluminação e, por último, aquilo que dá dignidade às famílias, dá endereço para as famílias. Porque se a pessoa, quem morava na área pública, não urbanizado, quem mora ainda, não tem endereço. A família, os filhos que estão na faculdade, que estão na escola, têm dificuldade de dar o seu endereço, de trazer um amigo, de trazer um colega, né? Então, a urbanização tem por esse princípio, melhorar a qualidade de vida de quem morava mal, porque hoje, claro que nós temos ainda áreas para serem urbanizadas, mas esse projeto foi uma honra para mim, trabalhar nessa área. Eu agradeço muito o prefeito, o Celso Gílio, que me deu essa oportunidade, por eu estar participando desse projeto de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, para mim, como político, foi muita honra, até porque eu nasci em Osasco. Eu sou do 18, fui criado na Vila Isabel, sou da Vila Isabel. A minha mãe mora há 65 anos na Vila Isabel. Então, ela tem 96 anos hoje e tem 94 de Osasco. E meu pai faleceu em 2003, chegou aqui em Osasco em 1932. A minha mãe em 22 e meu pai em 32. Então, para nós, como político, foi um prazer imenso trazer esse projeto para Osasco de urbanização das áreas públicas. E o senhor também foi presidente da casa, né? Justo agora, no último biênio, agora nós temos o presidente, o doutor Lindoso, e o senhor foi o nosso
penúltimo aí, o nosso último presidente na casa. Como é que foi essa experiência? Como é o trabalho de ser um presidente? Olha, muito importante você ser presidente da Câmara Municipal da sua cidade. 24 anos depois que eu assumi o primeiro mandato aqui em 77. Então, foi muito bom porque eu tive a colaboração dos funcionários, de toda a equipe aqui da Câmara, dos vereadores. Nós pudemos implantar aqui o concurso público, que hoje o doutor Lindoso está chamando os concursados para fazer parte do quadro de funcionário da Câmara. Nós devolvemos aos cofres públicos com economia interna em 2 anos 17 milhões de reais. Nós adotamos como compra o pregão da cidade, o pregão que é uma maneira mais barata de se comprar. E, por fim, aquilo que muitas vezes eu recebia denúncia foi a extinção dos veículos, né, dos vereadores. E isso muito mais em razão para dar oportunidade para a Câmara, não porque nós queríamos extinguir somente, dá oportunidade para os 13 vereadores novos, com mais nós antigos, dessa oportunidade. Queremos mais veículos para continuar ou não queremos veículos da Câmara? Então hoje está na mão dos vereadores, principalmente dos novos, que são hoje a maioria na casa. Então foi muito importante para mim estar como presidente da Câmara Municipal da minha cidade. O senhor tem uma preocupação muito grande com a acessibilidade, com o cuidado com as pessoas que têm aí um pouquinho mais de necessidade de cuidados. E entre esses seus cuidados tem aí um projeto de lei que para que 5% dos brinquedos disponíveis em locais públicos tenham acessibilidade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, muito bem lembrado, nós temos hoje uma lei que facilita para as pessoas portadoras de idosos, de deficiência física ou mobilidade reduzida. Mas a gente não se vê cumprir. A gente vai numa praça, dificilmente você vê um equipamento para essa finalidade. Então, eu pesquisei bastante, entendi que nos shoppings, nas praças públicas, em qualquer situação que a prefeitura coloque à disposição, seja ela numa praça ou no shopping, ou nos seus equipamentos, tenha que se respeite aqueles que não têm mobilidade, que têm a mobilidade reduzida, ou que têm deficiência. Então 5% parece pouco, mas ele vai ajudar em muito, porque hoje nós não temos nada. Então, por isso que nós estamos cobrando o Executivo, prestar atenção nas crianças, nos portadores de deficiência, em razão de que nós temos muito pouco a oferecer. O município precisa cuidar disso com mais carinho. É verdade, essa questão precisa ser cuidada com bastante atenção. Para você que nos assiste, a gente vai fazer um breve intervalo, vai ser muito rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. A reserva de um espaço para a construção de uma igreja matriz na Vila Osasco já aparece em um mapa de 1898, encomendado pelo proprietário das terras Antônio Agu. Mas a concretização do projeto só foi iniciada com a presença da neta de Agu, Josepina Bianco, que veio ao Brasil em 1919 para fazer a doação do terreno. A igreja foi inaugurada em 1931, muito diferente do projeto original. Demolida em 1964, deu espaço para a atual Catedral de Santo Antônio. Estamos de volta com o Direto da Redação, obrigada por nos esperar. Vou fazer uma pequena correção aqui. Eu disse há pouco que o projeto era para a implantação de brinquedos nos ambientes públicos e é nos parques dos shoppings, tá bom? No parque dos shoppings. Vamos lá. O senhor esteve acompanhando, junto com o prefeito, a visita na universidade
que vem para Osasco. Como que está esse projeto, como que está a evolução desse trabalho? E também tem aí a instalação de uma creche e de um espaço público de lazer, não é isso? Que bom saber que nós vamos ter a nossa universidade lá no Morro do Farol e na Vila Isabel, que são vizinhos. Ali era o estande de tiro, o quartel fazia a instrução ali. Ali morreram 9 pessoas em Afogados, que tinha uma lagoa, e de repente surge a possibilidade de ter uma universidade. Para mim, que nasci ali, nossa, foi com muito prazer, com muito orgulho que eu estive visitando e vi o avanço das obras. As obras já estão em continuidade. Nós tivemos a oportunidade de saber, pelo próprio prefeito Rogério, que o prazo da entrega da primeira parte é 18 meses. Então, nós estamos sentindo que dentro de 2 anos a faculdade já vai ter o seu início. E mais equipamento, creche, praça, um parque e, quem sabe, um prédio destinado a vestibular gratuito. A pessoa estudar sem pagar, R$1 para o município e poder frequentar a faculdade na sua região ou no seu bairro. Então, a universidade está chegando em boa hora, nós estamos precisando de pessoas capazes, tanto em qualquer área, seja na saúde, na educação, aonde for. O que nós precisamos é que essa faculdade venha rápido, venha logo. Esses 2 anos nós vamos esperar com muito prazer, com muita satisfação, para atender essa comunidade que já há mais ou menos 10 anos está aguardando. Desde que foi anunciado que aquele espaço seria a universidade, hoje é uma realidade. Hoje o povo pode ir lá, que vai ver que a faculdade vem chegando. Um outro assunto que tem sido bastante discutido aqui na Câmara dos Vereadores, não só pelo senhor, mas por todos eles em geral, é a questão da zeladoria da nossa cidade. E pensando nesse caminho, o senhor tem um projeto que é o Restaura Osasco. Explica para quem está nos assistindo o que é o Restaura Osasco. O que nós precisamos? Da participação popular. De que forma nós vamos chamar a população? Cada um tem a sua ideia, cria o seu projeto. Nós criamos um projeto para dar oportunidade do cidadão que acompanha ou não acompanha o trabalho da Câmara, dele se manifestar sobre o seu bairro, sobre a sua rua, sobre a sua vila. O que ela está precisando? O que ela quer ao poder público presente? É na área da educação, é na área da saúde, é na área da cultura, enfim. O que o município, o que o cidadão pode oferecer, pode encaminhar, pode sugerir. Esse é um projeto que nós temos, porque nós saímos para as ruas da cidade e a gente vê a população reclamar. Você reclama da saúde, ou reclama do lixo, ou reclama de um buraco, por que não colocar isso no nosso projeto? Que nós vamos fazer o quê? Dar o retorno, cobrar do executivo, mostrar ao executivo a necessidade, a urgência de reparar. Por quê? Porque o povo está reclamando, o povo que está pedindo, o povo que quer a nossa presença. Então, hoje, por exemplo, passei num carro e caí dentro de um buraco. Não era fundo, mas era um buraco, está na rua, está atrapalhando o vizinho, quem sai da sua casa, né? Então, imediatamente a gente manda um e-mail, olha, verifica o que está se passando nessa rua. Esse é o projeto Restaura Osasco. Em todas as áreas que o cidadão sentir que ele possa oferecer a sua contribuição denunciando ou cobrando de nós, é importante. Participação popular. Entre as preocupações dos osasquenses hoje, eu acho que uma das que mais grita é a saúde. O senhor tem acompanhado, inclusive acompanhou também a entrega das ambulâncias, que já é um ganho para a cidade, e o senhor trouxe, não nessa legislatura, na anterior, a sugestão, o pedido de que se implante aqui na cidade o ambulatório médico de especialidade, que é a AME. Como que está esse trabalho? O senhor esteve em conversa com o Dr. Celso Giglio também. Fala um pouquinho para a gente de como é esse trabalho. Um trabalho que, no meu entender, já deveria estar funcionando em Osasco, porque é do governo do estado. A prefeitura tem apenas que destinar um espaço em torno de 2.000 metros quadrados para que o governo do estado instale
tudo o que for necessário para exames de especialidade. É o que está faltando. O povo precisa de uma ressonância, de uma fisioterapia, de algum tratamento especial. A AME está preparada para isso, sem nenhum custo para a cidade. Apenas nós vamos pagar o aluguel. Nós já gastamos bastante, 160 mil por mês com o aluguel para equipamentos do Estado. Não custa mais gastar mais 30, mais 40 mil para poder dar uma assistência médica mais próxima, mais especial para aquele que precisa. Infelizmente, a Prefeitura precisa de parceria. E a parceria que nós entendemos, além da UPA, que vem do governo federal, a AME, que vem do governo estadual, ela é bem-vinda. Ela é necessária. Nós estamos precisando da AME em Osasco para atender e para diminuir o tempo de espera para uma consulta de especialidade. Então, por isso que a Câmara, felizmente, a Câmara adotou essa briga para que o governo do Estado instale com urgência. O deputado estadual Celso Gilo também está nessa luta, e o vereador Bonin e os demais vereadores que permitiram que nós fizéssemos, permitiram que eu e o Bonin fosse o representante para, junto às autoridades, tanto do município como do Estado, brigasse para que, no bom sentido, essa briga, para que a AME seja instalada. Se a gente espera que até o fim do ano a AME esteja funcionando em Osasco. Nós vamos estar na luta para essa conquista que é do povo de Osasco, o direito que tem. Nossos vizinhos têm Carapicuíba, Barueri, Itapevi. Por que Osasco não? Se nós já temos aí 800 mil habitantes e não temos um tratamento de especialidade sob o comando do governo do Estado. O senhor também tem um tratado especial com os idosos da nossa cidade. E um dos aspectos que o senhor aborda é exatamente o cuidador de idosos. Como que funciona esse trabalho de cuidado com os idosos? Olha, há muito tempo que eu visito as casas e que, de vez em quando, eu encontro alguém na cama, sem se mexer, sem ter como tem que usar fralda, tem que levantar, alguém tem que preparar para levantar, para ir ao banheiro, então trocar fralda, então para sentar para comer. Nos hospitais a mesma coisa. Quem cuida nos hospitais é a enfermeira, é a técnica de enfermagem. Agora, e nas casas? Quem cuida? Nós não temos gente especial para isso. Então, eu criei esse projeto, essa lei minha, que a Câmara aprovou em boa hora, é permitir que o Executivo prepare as pessoas para cuidar dos idosos. Não é só levantar. Tem um jeito de pegar quando está acamado, quando não anda, quando tem deficiência, quando às vezes tem problema mental. Precisa de preparo. Eu assisti pela TV uma faculdade que não tinha vaga mais, de tanta procura para a pessoa se formar para cuidar dos idosos. Então, Osasco, que tem os hospitais particulares, tem a nossa maternidade, tem o hospital municipal, tem as UPAs, tem a unidade de base de saúde, precisa ter alguém, quando atende o idoso, saber lidar com ele. Porque eu tenho minha mãe tem 96 anos, ela tem dificuldade. Nós temos dificuldade de lidar com ela. Tem que ter uma pessoa que se prepara para isso. E nós, graças a Deus, nós temos em casa uma moça que trabalha lá e cuida da minha mãe, porque ela se dedicou, ela se preparou. É isso que nós queremos, que os idosos de Osasco, principalmente aqueles que estão acamados, tenham uma pessoa da prefeitura que possa visitar e dar as orientações necessárias de como cuidar. Até porque é um momento super delicado, né? Tá todo mundo frágil, então essa informação realmente ajuda as pessoas, né, a se comportarem e ajudar quem naquele momento tá frágil. A pessoa precisa da orientação, precisa da ajuda. Eu vejo nas casas que eu visito as pessoas de idade que não têm mobilidade, ou então está reduzida, a gente vê a dificuldade que eles têm de ajudar, de segurar no braço, na perna, levantar a perna, levantar, tirar a pessoa, deitar a pessoa, levantar a pessoa para dar uma injeção, para dar uma comida. A gente vê a dificuldade que tem. E se nós tivermos pessoas que se dedicam a se preparar num curso de formação junto ao poder público, gratuitamente, é importante. E o dia que a prefeitura começar a abrir vagas para essa finalidade, não tenha dúvida que nós vamos ter
muitas pessoas à disposição desse curso e vão ser formados para atender não só na rede pública, mas também na rede particular. Muito obrigada. Por enquanto, a gente vai fazer mais um intervalo bem pequenininho. Não saia daí, a gente volta rapidinho. O distrito de Osasco foi criado por decreto em 1918, pelo então governador do estado, Altino Arantes. Quando passou de vila para distrito, a área pertencente a Osasco cresceu consideravelmente. A Vila Osasco ficava restrita apenas à área entre o Rio Tietê e o atual bairro do Jaguaribe, mas, mesmo se tornando distrito, a localidade teve um crescimento populacional bastante modesto. Estamos de volta ao vivo com o Direto da Redação. Hoje nosso convidado especial é o vereador Jair Assaf. Vereador, vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra iniciativa sua, também cuidando das pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de mobilidade, que é a regularização das calçadas para facilitar o tráfego. Olha, esse é um projeto que eu tenho há muito tempo, que esta casa aprovou, já é uma lei, em que possibilita nós termos acessibilidade também pelas calçadas. Porque não tenha dúvida, eu já presenciei gente cair, tropeçar em degraus, tem degraus exagerados. Então o que nós fizemos? Pegamos uma legislação federal, adaptamos aqui em Osasco, para que as calçadas tenham aquela que, se for possível, suprimir os degraus, muito bem. Se não for possível, uma rampa de 80 centímetros para que a mulher grávida, para que o carrinho de bebê, para o carrinho de vendedor ambulante possa trafegar pelos passeios, possa andar pelos passeios sem nenhum obstáculo. O que nós temos hoje é um absurdo. Se você for na Praia Grande e circular pela Praia Grande, você não vê um degrau nos passeios. Quando eu vou na Praia Grande, eu fico observando, porque a minha cidade não é assim. Claro que nossa cidade é diferente da Praia Grande. Ela tem morros, né? Tem subida, tem essas descidas longas. Então, mas o passeio em si, ele pode ser adaptado de forma a facilitar o acesso das pessoas idosas, portadores de deficiência, vou repetir, carrinhos de bebê, carrinhos de vendedores ambulantes. E tem uma rua em Osasco que já permite, já é uma amostra do que é possível, que é a Primitiva Avianco. Primitiva Avianco tinha degraus, tinha calçadas com degrau bem alto e de repente desapareceram. O nível foi nivelado. Hoje nós temos o passeio da Primitiva Avianco preparadíssima para as pessoas portadoras de deficiência. Por que não implantar isso na cidade devagarzinho, sem multar ninguém, sem penalizar ninguém, apenas conscientizando da importância que tem o passeio público para o cidadão. Quando for fazer a reforma, já faz no contexto novo. É isso o nosso objetivo. A prefeitura intimar, olha, faça um passeio aqui, melhor, tira esse degrau, faz uma rampa, né? É isso que nós queremos, não queremos punir ninguém não, porque isso é coisa do passado, né? Osasco já tem uns 100 anos, tem muita gente que chegou aqui há 50, 60, 70 anos atrás, era barranco. Não, hoje vai se adaptando na medida das possibilidades. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Na terceira semana de março, a Câmara e a cidade vivenciam
essa atenção, essa necessidade de falar sobre a síndrome de Down e chamar a atenção para essa realidade. Fala um pouquinho para a gente sobre o que o senhor pensa a esse respeito. Olha, o que me levou a apresentar esse alerta para o Executivo foi a iniciativa particular, que a gente percebe que tem na cidade gente com todo carinho para cuidar de crianças com essa doença, infelizmente. E a gente observa também que os pais se dedicam, a maioria, né, dos pais se dedicam, querem que os filhos vivem uma vida normal e às vezes não encontram local, tem dificuldade, o poder público não está adaptado para isso. Então o poder público não tem consciência dessa importância. Essa chamada de atenção no mês de março é para conscientizar toda a população. A prefeitura precisa divulgar, olha, cuide dessas crianças, ajude as famílias, tratam isso com respeito, é uma coisa que é permanente na sua maioria, né? Então é isso, eu apenas procurei chamar a atenção do Executivo. Olha, a cultura é importante, a saúde é importante, a educação, mas e aqueles que têm deficiência? Né? Aqueles que têm essa doença terrível, grave, mas que tem que ser recebido. E eu vejo muitas vezes muitos pais tratando isso como uma normalidade tão impressionante, como se o filho fosse normal, porque para ele, para a criança, ele é normal. Né? Nós é que sabemos as diferenças. Então quem sabe a diferença é o cidadão, é o poder público. Cuide, abre as portas, trata, ajuda, orienta, conscientiza a população dessa importância. E caminhando nesse mesmo movimento de preocupação com pessoas que são um pouquinho diferentes, tem os autistas também, né? Que o senhor está pensando também neles e querendo trazer a realidade também, essa discussão para mais próximo das pessoas. Não só eu, aqui na Câmara tem vários vereadores que estão cuidando dessa situação, os autistas. Eu acho que nós que temos passagem aqui pelo Poder Público já há muito tempo, e principalmente aqui na Câmara, nós já tínhamos que estar prestando atenção nessa matéria bem lá atrás. Embora alguma audiência pública, algum comentário, alguma reunião, mas o que precisa, eu vou dizer, é ação concreta. Por isso que eu coloco isso em pauta, em discussão, por tudo aquilo que eu já vi na vida, já aprendi e acho da importância. O Legislativo tem um papel fundamental na regulamentação. Como o Executivo vai fazer, de que forma ele pode fazer, como ele vai gastar os recursos nessa área. E então, nós estamos alertando, chamando atenção para a importância de estar presente aqui na casa constantemente, para que nós tenhamos eventos, para que desperte que é importante a participação popular. Não tenha dúvida disso. Por isso que eu trago esses assuntos que eu acho importante, tudo que eu aprendo na rua. É convivendo, é sentindo, é pegando, é tocando. Poxa, vamos cuidar disso, vamos chamar o Executivo, vamos tratar disso, vamos ver a educação, a saúde, a promoção, vamos envolver o poder público como um todo para poder estender a mão e dizer, olha, nós estamos presentes. Na verdade, essa associação não é só do Executivo com o Legislativo, é também de você que está em casa, que precisa fazer parte da vida da cidade para que juntos todos possam fazer com que a máquina funcione melhor, com que a cidade caminhe melhor. Afinal de contas, é a cidade de todos, não é mesmo? Vamos falar sobre mais um assunto, que é o fechamento de algumas ruas em Osasco para transformação de condomínios, ruas sem saída, que não levam a lugar nenhum, que não seja a casa das pessoas ali próximas. Como que funciona isso? Esse assunto é velho aqui na Câmara e não teve solução adequada. Embora a lei já existe, mas a prefeitura tem dificuldade de implantar. Por exemplo, nós temos o Três Montanhas, um bairro residencial, que no passado eram chácaras de 1.700 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, que eles pleiteavam o fechamento do bairro, né? Tem aqui o Adalgisa, tem aqui o Parque dos Príncipes e outros que poderiam ser
analisado e talvez com possibilidade de fechamento. Hoje mudou muito, né? Hoje são bairros tradicionais, bairros com uma população muito grande, mas tem bairros, tem vilas, tem ruas que é possível ainda se fechar com a finalidade única de segurança. Aqui tem o Jardim Granada, que é um bairro de 4 ou 5 ruas, que não tem acesso a outros, né? Então pode ser analisado, se os moradores fizerem um abaixo-assinado ou tiver uma entidade, você luta para que o seu bairro seja fechado, com portaria própria, com despesa pagas pelos moradores e que tenham mais segurança. Ou ruas que não têm acesso, que têm retorno, que pode também, se os moradores quiserem, desde que não haja uma praça pública. Se houver uma praça pública, tem que deixar um portão, né? Aí já a segurança já não é 100%, mas é importante que a lei permita analisar caso a caso. É o que eu fiz. Eu apresentei uma legislação, atualizando a existente, para dar possibilidade da prefeitura analisar os projetos de fechamento. Aquele que estiver se enquadrar dentro das normas, é possível, autoriza. Se não é possível, esclareça por que não é possível. Que o morador quer isso. Ele quer saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. Se ele tiver uma lei, tiver uma orientação da prefeitura, ele vai ver se ele está enquadrado. Se não tiver, não vai nem reivindicar. Hoje, se permite estudar o caso com mais, não vou dizer seriedade, porque sempre houve seriedade no trato, mas pensando mais na segurança. Porque está difícil para o cidadão hoje chegar em casa, sair de casa. Tem muitos ocupados aí que procuram esses momentos. Mas eu tenho certeza que aqueles que desejarem fechar suas ruas, primeiro façam um abaixo-assinado, pleiteiam da prefeitura para que ela possam estudar, sim ou não. Se ferir a lei, não. Mas se não ferir, a prefeitura deve permitir. A gente começou falando, citando na sua história o seu pai, que foi um político também muito presente na vida de Osasco e que eu acredito tenha trazido esse desejo para o senhor de fazer parte disso, de viver a história da cidade de maneira política. Eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho, para quem está nos assistindo, de onde vem essa origem sua e como foi esse convívio, e ainda mais porque agora nós vivemos aqui na Câmara um momento de 100 anos do seu pai. Então, por favor, fala um pouquinho sobre isso. Olha, o meu pai fazia o bem sem olhar a quem. Meu pai nunca dirigiu, nunca teve carro. Morou no 18 a vida inteira e na Vila Isabel, o tempo todo na Vila Isabel e 18. Surgiu por acaso, por a convite de uns amigos, a candidatura dele a vereador. E junto com a minha mãe, naquele tempo não existia veículo, não existia carros, não tinha veículos à disposição, não só a Câmara nem existia, porque ainda estavam pleiteando a primeira legislatura. Então, foi uma vitória que meu pai teve por 4 vezes. Foi presidente da Câmara em 70 e 71. Naquele tempo nós tínhamos 43 funcionários somente na Câmara. O município estava engatinhando, estava começando. E meu pai chegou a participar, foi presidente do Congresso de Municípios, de vereadores do município. Então, por isso é que eu estou aqui. Toda a minha carreira política foi tendo meu pai como espelho. Meu pai que me ensinou a ser homem público. Por isso que eu cheguei no meu 8º mandato, porque eu tenho 7 na Câmara que estou começando. Mas eu já fui vice-prefeito, que também é um mandato, graças aos ensinamentos que eu pude aprender do meu pai no dia a dia da vida pública, porque eu sempre fiquei ao seu lado. Eu sempre procurei saber como é que eu faço para trabalhar para a minha cidade. E trabalho hoje, posso dizer, com orgulho, com satisfação. Eu não sou cobrado na rua em nada por aquilo que eu deixei de fazer. Então, eu acredito que os 100 anos que meu pai estaria comemorando, se estivesse vivo, seriam de alegria, de festejo muito na nossa casa, porque ele só deu exemplo. Era um funcionário público federal que passou por esta casa e saiu e deixou um ensinamento que é, acima de tudo, fazer o bem sem olhar a quem. Ele nunca pediu um título de eleitor. Ele me ensinou a trabalhar também
a não pedir título de eleitor. Faça o bem, não precisa saber para quem, mas faça. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui, a nossa conversa foi muito esclarecedora. Quem quer conversar com o vereador Jair Assaf, como é que faz? Além dos telefones da Câmara 3699-9161, 3699-6162, nós temos o nosso site, que eu não decoro. Eu não sei falar direito essas coisas todas de informatização. Mas se ligar nesses números, naturalmente vai ter as informações, o encaminhamento necessário, porque nós já temos funcionário há vários anos aqui trabalhando na casa, eles estão preparados para dar as informações e pode estar certo, eu também atendo o telefone a qualquer hora e a qualquer momento. Maravilha, muito obrigada, vereador. Não tem problema. Muito obrigada pela presença, pela nossa conversa. Muito obrigada para você que nos assistiu até agora. Você fica ao vivo com a sessão ordinária que vai ser transmitida diretamente do plenário Tiradentes. A gente se vê.